Olá, seres de verdade, como vocês estão? Quero saber se vocês, assim como nós, é aquele tipo de pessoa que fica se perguntando o porquê eu, o porquê comigo, o porquê foi assim. Então, se você é esse tipo de pessoa, fica aqui com a gente nessa live, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses porquês. Esperar a Lô aqui pedir para entrar. Do almoço tão gostoso, respondendo ou esclarecendo um pouquinho o porquê, né, que a gente tem esses questionamentos. Olá, seres de verdade, bem-vindos a mais um encontro, né? Mais um bate-papo aqui. Agora de segunda, esse horário do almoço. É bom que você aproveita e vem conversar com a gente, vem bater um papo gostoso. E quem nunca se perguntou os seus porquês, né? Exatamente. Se você é assim como nós, né, querendo e buscando sempre responder ou saber um pouquinho, né, o porquê será que eu faço essas perguntas, o que isso me leva, para onde que eu vou com isso, com essa informação. Assista essa live. Vamos aproveitar para encaminhar já para mais pessoas. Também aproveite para apertar aqui na reação do coraçãozinho, que assim você também nos ajuda a compartilhar para as pessoas que têm interesse com esse assunto. Tô encaminhando aqui. E é isso, né? Essa questão dos porquês, né? É muito comum quando a pessoa tá lá na infância, né? Ali perto até da adolescência, né? A gente vê muitas mães falando sobre isso, que os filhos chegam com, né, do porquê. Não, é não, mas por que não? Não, mas por quê? É, quando a gente se torna mais velho, né? Vai entrando já na fase adulta, a gente tem dificuldade de responder esses porquês, ainda mais esses porquês infantis, né? Existe uma história que eu até lembrei, falando desses porquês, de boa tarde para quem está chegando. Boa Boa tarde, tarde. Deise. Para mim não é boa tarde, não. Ainda não almocei, tá? Ah, Para mim, boa tarde é só depois do almoço. essa história dos porquês é até uma do meu cunhado, né? A minha sogra conta que quando ele era pequeno, ele falava assim: Mas por que existe a lua? Mas por que existe o céu? Mas por que existe Deus? Ele se questionava muito dos porquês e a minha sogra fala que não tinha paciência de explicar, né, esses porquês. Então ela falava assim: "Ah, garoto, sai daqui. Ah, garoto, para de fazer essas perguntas." Por que não, né? É bem assim, o por que não, né? O porquê, mas não, por que não? Eu acho que os porquês surgem, né, em duas épocas, né? Quando a gente é bem pequenininho, fica tudo, né? Mas por quê? Mas por quê? Aí depois na adolescência também, né? Volta esses os... Ah, mas por que que eu não posso ir, né? Ah, mãe, eu fui convidada a uma tal festa, mas por que que eu não posso ir? E por que que o fulano tem e eu não posso ter, né? Acontece muito isso. Gente, a Exatamente. ring light não tá querendo ficar aqui. Calma aí, tá? Então, a gente trouxe, né? Porque principalmente nesse mecanismo, quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre autoconhecimento, esses porquês realmente surgem, né? E eles surgem justamente para você se conhecer mais, né? Para que você conheça não só você, como todo o universo que está ali à sua volta. É, esses questionamentos, eles são fundamentais para que traga a clareza do que você realmente é, do que você realmente faz. Então, compreenda, né, esses porquês, né? Depois na vida adulta, quando eles chegam, é realmente pro autoconhecimento, né? O por que que eu tô me questionando sobre isso? O que que eu tô passando?
que eu estou me fazendo esse tipo de questionamento, né? Então, é fazer eu gosto de falar, né, o porquê com clareza, né? Mas por que real que eu tô me questionando, me perguntando sobre isso? O que que talvez não tá soando bem ali dentro de mim, né? Para eu estar fazendo esse tipo de pergunta. Isso. E assim, existem várias perguntas frequentes, né? Alguns vão ser para áreas da vida, né? Outros serão para a questão do universo, né? Do que está presente. Outros vão ser para a vida profissional, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou aonde realmente eu deveria estar? Será que o que, que eu preciso aprender com isso, né? Sobre a situação que eu tô passando, como eu posso ser mais feliz hoje? Então, são várias perguntas que às vezes vêm no seu inconsciente que você não consegue trazer as respostas de imediato, né? Tem algumas pessoas até que fazem, né? Ah, mas e se eu tivesse tomado tal decisão no passado, se eu não tivesse ido por esse caminho, será que teria sido diferente? Será que isso, né? Então, eu acho que o autoconhecimento e a autorresponsabilidade nos traz muito, né? Essa consciência do que realmente eu quero, né? Essa autorresponsabilidade. Tá, se no passado eu tomei essa decisão e hoje eu estou aqui, é porque aquela decisão influenciou de alguma forma para eu estar aqui. Então, mas eu não quero mais isso para mim, não tá legal aonde eu tô. Então, o que a partir de agora eu posso fazer diferente para que eu possa ter outras respostas? É, quando a gente está passando principalmente por algum desafio na vida, né? A gente sente muita dificuldade de encontrar real uma resposta do porquê aquilo, do de qual outro caminho seguir, né? E quando a gente torna essas perguntas mais conscientes, o caminho chega, né? A direção chega, a ação vem para que você realmente faça de fato aquilo para você chegar a esse objetivo. É como se a resposta se tornasse mais clara, né? As coisas vão clareando conforme você vai caminhando, quando você está nesse fluxo tanto divino que a gente tanto fala, né? Conectado com a sua essência, é como se os caminhos fossem realmente se abrindo, né? Você tendo mais clareza. Não é que as dificuldades não vão acontecer, né? Tá, se eu estou no meu fluxo divino, nada vai de difícil vai acontecer. Não é isso. É que você tem clareza de onde você deseja chegar, o que você realmente está fazendo naquele momento. Então você sabe o que é preciso fazer, né? Mesmo que às vezes não sendo tão legal naquele momento, né? Afinal de contas, a gente não fica o tempo todo, né? Tá, mas o que eu estou fazendo agora? Vai me levar aonde eu desejo? O que eu preciso realizar? O que eu preciso, né, fazer nessa vida? E cada fase, né, vai te guiar e vai te levar para olhar para uma área da vida, né? Somos um complemento de um todo e somos seres únicos. Então, hoje pode ser que você precise olhar mais para o seu lado profissional. Amanhã pode ser que você precise olhar mais para o seu interior, para o seu, né, para a sua conexão interna. Outros momentos vai ser para que você olhe mais para os seus relacionamentos, para quem está ao seu lado, e assim você vai conseguindo fazer uma balança de cada coisa, né? Mas para isso, esses porquês são naturais. Seja em qualquer área da vida, vai precisar existir essas perguntas, esses questionamentos, né? A vida, quando ela tá muito suave, muito perfeita, a gente acaba não querendo melhorar, né? A gente se acomoda com aquilo, né? Então a gente, ah, a cama tá quentinha, tá gostosa, eu não quero fazer uma mudança de trocar às vezes um lençol
que vai se tornar gelado, né? Que vai ter um incômodo um pouco, mas percebe que às vezes fazer essa mudança, essa troca de olhar, essa troca de movimento, faz com que você alcance algo maior, né? Você alcance um conforto maior, a gente falando de lençol, e isso tudo acontece muito quando começam os porquês, né? Eu acho que um dos primeiros porquês mais consciente, assim, eu acho que vem mais no nosso campo profissional, né? Quando a gente tá lá na adolescência e fala, tá, e agora? Qual faculdade que eu vou escolher? Qual carreira eu vou seguir? O que que eu quero para mim? Será que é isso realmente que eu quero para mim? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Então, eu acho que esse é um dos primeiros porquês que a gente se faz tentando encontrar um caminho assim mais de forma mais consciente, né? Porque quando a gente é pequenininho lá, na fase da criança, a gente pergunta, ah, por quê? Mas por quê? Mas, né, um porquê querendo saber só e tá, agora entendi, tá bom. Essa questão do profissional, né, é muito engraçado, porque vem logo uma pergunta, né? O que que eu vou querer ser para o resto da minha vida? Será que você realmente você vai ser aquilo pelo resto da sua vida? Ou será que é apenas uma etapa, uma fase, né? Se a gente tivesse essa compreensão lá quando a gente era adolescente, de que é uma fase, é um degrau. Então, sim, você vai escolher um degrau, você não está escolhendo aquilo dali como uma penitência para a vida inteira, né? Porque, querendo ou não, a vida vai te levar a buscar outras coisas, vai te levar a você conhecer outras coisas. Então, por que não subir esse degrau de outra coisa, né? Não ficar apenas com aquilo. Imagina como seria a vida se a gente se formasse, tivesse essa profissão e nunca mais modificasse daquilo que você se tornou. Como seria a vida? Eu que adoro mudar de coisa, de ideias e tal, para mim seria bem chato. Ia ter que fazer aquilo o resto da vida, só uma coisa, né? Sem nada de novidade, só realmente, por exemplo, aprendi na faculdade só apertar esse botão. O resto da vida é igual aquele filme, né, de Charles Chaplin, apertando a peça ali, né? Então, assim, acho que é algo que realmente Calô trouxe pra gente, que a gente precisa, sim, né? E tirar também esse pensamento de talvez algo como punição, né? Nossa, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida, né? A gente pensar a respeito disso. É apenas mais um degrau, né? Nessa jornada, nessa evolução também na nossa vida, a gente está, né? Em mais um degrau da nossa evolução, de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, procurar sempre fazer as coisas com coração, né? Singelo, com aquilo que realmente vibra dentro de você. Porque para algumas pessoas não vão ser os mesmos questionamentos. Tem pessoas que vão se questionar o porquê da vida desse jeito, dessa forma. Tem pessoas que vão se questionar outros, nossa, mas por que que isso funciona? Por que que esse ventilador é assim? Como eu faço para construir um carro? Como eu faço para construir né, um avião? Então, para cada pessoa é um jeito diferente, os porquês são diferentes. E aqui dentro, né, da análise existencial, que nós somos formados e que a gente ama tanto essa profissão, que nos dá esse benefício, né, de conhecer um pouquinho mais cada pessoa e entender um pouquinho mais da sua essência. E de que forma que a gente faz isso, né? Como é que a gente conduz cada um que entra dentro dessa análise existencial. São com ferramentas, mas são com ferramentas aonde você que tem as respostas aí dentro, é você que se conecta com a sua essência e traz essas respostas. Não adianta nem eu, nem a Lô chegar aqui e falar, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, tá bom? Mas aí, tipo, nossa, mas não tá legal, tem algo que tá me incomodando, acho que não é dessa forma, acho que é de forma diferente. Você não vai conseguir ter motivação, você não vai conseguir dar o próximo passo necessário para que você se mantenha naquela direção, naquilo que você realmente nasceu
para realizar aqui? E se você não explicar, né, esses porquês aí dentro, né, mais difícil se torna a caminhada, né? É o que a Ali falou, é muito a essência. Quando a gente fala de essência, a gente fala sobre tudo aí que já existe dentro de você, nada é novo, né? Por que que uma pessoa criou uma cadeira, né? Porque ela sentiu a necessidade de sentar, né? Então ela se perguntou: por que que eu tenho que ficar em pé ou deitado ou sentada no chão, talvez? E aí surgiu a ideia que já existia dentro dela ali de fazer uma cadeira. E assim é para tudo na vida. Para que a gente tenha uma criação de algo, a gente precisa ter esse porquê respondido internamente. E que para cada um vai ser diferente. Uns vão se incomodar de não ter onde sentar. Outros vão se incomodar, por exemplo, né, de andar, né? E para cada um vai ser único. E quando a gente preenche esse ser único, o planeta inteiro ganha, sabe? Todas as pessoas que estão em volta ganham. Porque, na verdade, se cada um tivesse fazendo o seu papel da sua melhor forma, tudo estaria perfeito. Não existiria competição, não existiria julgamento, não existiria nada tão pesado, porque a pessoa estaria vivendo aquilo que ela tem de essência, tem dentro dela. Então, como é possível viver isso? Através da análise existencial. Porque além dessas ferramentas respondendo o porquê, existe o tratamento energético, aonde dá uma ampliação, dá uma estrutura para que aquilo continue, para que aquilo seja colocado em prática. E também para que coisas precisam ser às vezes deixadas para trás, né? Precisam ser limpas. A gente usa muito aqui o termo, né, de limpeza, e é realmente isso. Algumas coisas precisam ser desconstruídas para que novas coisas possam ser construídas de forma a sua caminhada, a sua jornada fique mais leve, fique mais sintonizada com realmente com aquilo que você veio para realizar, né? E por isso que o nosso trabalho, a gente gosta de falar aqui, é tão maravilhoso e tão lindo. É levar você a ter realmente a consciência, tá? Qual é o próximo passo que eu preciso dar agora? Eu já tentei algumas coisas, eu já tentei fazer várias coisas, mas eu não estou conseguindo. Eu até posso saber, às vezes, o que eu desejo lá no fundo, mas eu não consigo colocar isso em prática, que às vezes algo precisa ser limpo para que aquilo você consiga exercer da melhor forma. É apenas um ajuste, né? Um ajuste de frequência, um ajuste de pensamento, um ajuste de ação. Porque assim, é muito fácil se conformar com aquilo que já tem, com aquilo que é cômodo. Você querer melhorar, você querer fazer diferente, requer algum esforço, um pouco de ação, né? Não é que você não vá fazer nada, né? Ah, mas isso eu não tenho controle, né? Porque muitas coisas, né? Você não tem um controle naquele momento, tá? Mas e a ação, de repente, de você parar e rezar? Uma ação de você mentalizar coisas positivas, uma ação de fazer algo novo. Quando a gente passa por uma dificuldade, por um problema, a gente não consegue muitas vezes olhar esse algo novo, não consegue olhar por outro ponto de vista. E apenas vai colocando mais dificuldades para aquela sensação. E mais difícil vai se tornando, porque é como se você estivesse num labirinto e que você não está encontrando a saída. Você pensa, será que eu pular o muro vai dar certo? Não vai, porque eu preciso encontrar aquela rota. Quando a gente faz essa análise
é justamente para você encontrar a rota e você sair do labirinto da forma mais rápida possível. É, e aí muitos perguntam também, né? Ah, mas isso é para o resto da minha vida? A gente volta lá na pergunta inicial, né? Isso é para o resto da minha vida? Fiz uma vez, não preciso nunca mais fazer? Como é que é isso? Não, porque os porquês vão mudando, os nossos questionamentos, a nossa visão de mundo vai mudando o tempo inteiro. Então, é algo que a gente precisa realmente de vez em quando visitar, né? Às vezes 4, 5 anos a gente vai ter um porquê diferente, tá? Agora eu me entendi a área profissional onde eu desejo ir, mas o meu relacionamento não tá tão legal, ou ainda não tenho um relacionamento e agora estou querendo me relacionar com alguém. Então, cada hora a gente realmente precisa olhar, né, quais as novas perguntas que nós estamos fazendo, né? Achar as respostas. É como se a vida chegasse num patamar, né? A vida chega num patamar. Ok. Como que eu faço para subir esse patamar, né? Então é aí que você tem que olhar de novo para ela. E por que aqui a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Responsabilidade, autorresponsabilidade, autoconhecimento, é justamente por isso, né? Quando você olha para dentro e entende como você funciona, né? Fala assim, como você funciona, não, né? Mas o que te motiva, o que faz, o que vai fazer você levantar da cama todos os dias, a gente consegue conectar com algumas coisas e te dar mais responsabilidade, né? Se eu não fizer, não vai ter ninguém que faça por mim. Então eu preciso realmente levantar e fazer o que precisa ser feito. Mas para cada um vai ser de uma forma diferente. Para mim, talvez, né, eu sou mais direta, gosto de tipo, né, de desafio, de não, vamos lá, vamos fazer. A Lô é um pouquinho mais de amor, então ela gosta mais, né, de trazer mais amorosidade. Então, assim, para cada um é uma forma. E não adianta, como eu falei antes, não adianta a gente falar, né? Nós duas somos pessoas diferentes aqui, trazendo coisas diferentes para vocês, diferentes pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista, a Lô tem um outro ponto de vista, você vai ter um outro ponto de vista sobre aquilo que você precisa fazer nessa vida, sobre aquilo que você precisa entregar. Não significa que nós não possamos caminhar juntos, né? Nessa trajetória. Cada um com o seu conhecimento, cada um contribuindo um pouquinho mais para que novas coisas possam surgir, novos questionamentos possam surgir, para que novas respostas possam ser dadas, para que a gente receba e consiga caminhar nesse planeta assim de forma mais equilibrada. Total, total. Cada um equilibrado no cada um fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Dando conta do seu trabalho, né? Você nasce e você morre sozinho, né? Mas eu tenho gêmeos, né? Igual ali. Tá, mas não nasceram juntos na mesma hora. Primeiro sai um, depois sai outro. E é assim, né? A vida, se cada um tomasse conta da sua própria vida, a vida seria diferente. Eu adoro Exatamente. falar isso, gente. Talvez, né, os porquês seja que cada um queira olhar um pouquinho mais para a vida do outro, né? Mas por que pro fulano foi dessa forma e para mim não tá sendo? E também não tá errado de você pensar dessa forma, né? Só que é saber o que dentro disso eu tenho responsabilidade. Será que ele fez algo diferente que eu ainda não estou fazendo? E se ele fez, é possível eu fazer, né? Porque é, se alguém já fez, é possível fazer. Não é um E, mistério, né? e também saber que às vezes o modo dele fazer, você vai ter que fazer algumas mudanças, porque aquilo não vai ressoar com você. Pô, eu entendi o que precisa ser feito, mas parece que eu fazer dessa forma me incomoda. Eu preciso achar uma outra forma de fazer, porque desse jeito eu não vou conseguir fazer, não vou ter motivação, não vou conseguir, talvez, realizar aquilo que precisa ser feito. É. E agora a gente quer saber de vocês, né? Quais foram os porquês que aconteceram na vida? Quando foi, né, que
que um momento que esse porquê mudou o seu olhar e a sua percepção. Então, mesmo que você esteja assistindo essa live gravada, coloca pra gente qual foi o momento que você deu aquele estalo, né? Aquele pensamento, por que está acontecendo comigo e eu vou fazer diferente agora? Qual foi esse momento? Você já se questionou sobre? Acho que todo mundo, mesmo que a gente não tenha se questionado, né? Há sempre um momento de que, nossa, será que esse é o caminho certo? Será que eu tô, né, seguindo essa direção? Será que, né? Será que é isso que eu quero, né, para minha vida? Então, eu falo, né, um dos meus grandes porquês, principalmente relacionado à espiritualidade em si, a busca do autoconhecimento, veio junto com o falecimento da minha mãe, né? Eu falo que quando ela deixou esse plano, eu me questionava, mas por quê? Mas por que ela, né? Por que ela, uma pessoa que comia bem, que tinha uma saúde maravilhosa, uma pessoa que não tinha, assim, né? Você fala assim, ah, não tinha nada, não foi de nada, foi, né? Foi um derrame, então foi algo que aconteceu ali no momento, não teve nenhum aviso. E isso foi aonde eu fui buscar mais entender o porquê dessa existência, o porquê que existe isso, o porquê, né? Aonde aumentou os meus porquês, na verdade, né? Onde aumentaram meus porquês para eu entrar depois na dor, para depois eu ir procurar ajuda, né? Eu acho que é bem esse o caminho. E concorda que ainda bem que ela se questionou pelos porquês, porque ela poderia ter ficado totalmente revoltada, ela poderia ter não querer, pelo contrário, se revoltar total com a espiritualidade, com a fé, desistir, né? De viver, desistir de encontrar um propósito maior na vida dela, né? E ainda bem que surgiu os porquês, né? Exatamente, é olhar com esse olhar, né, de autorresponsabilidade, né? Tá, entendi, mas por que isso está acontecendo comigo? Muitas pessoas também acredito que acabam fazendo esses questionamentos quando estão com a vida um pouquinho parada, né? Tá repetindo aqueles ciclos, vai, aí eu passa ano, volta, aí você fala, ai meu Deus do céu, aí vai de novo a mesma situação. E aí é onde a pessoa acho que começa a fazer por se perguntar, né? Mas por que eu? Por que eu tô aqui vivendo isso de novo? Por que eu tô passando isso de novo? Comigo esses porquês aconteceram de várias fases, né? Eu acho que eu já tive tanta fase que mas assim, uma que é assim, uma das mais atuais, né, que eu acho que foi de grande significado na minha vida desses porquês, foi quando realmente eu e o meu marido a gente estava passando por um processo financeiro bem difícil e a gente não via luz, né? Não via. É como se não existisse uma luz no final do túnel. A única luz que existia era assim: eu tenho fé que um dia vai acontecer um milagre, né? Porque você pensa dessa maneira, vai acontecer um milagre, algo sobrenatural vai acontecer e as coisas vão clarear. Só que eu falei, não, não tem que ser só assim. Eu tenho que jogar de alguma forma a responsabilidade para mim. Eu não posso deixar camarão que dorme a onda leva. Eu não posso deixar simplesmente eu fingindo que nada está acontecendo e não tomar uma atitude, uma ação para que isso modifique. E aí foi quando eu busquei, né? Comecei a entrar no autoconhecimento, busquei as terapias energéticas, fui fazendo tudo isso e novos pontos de vistas, né? Foram se abrindo. Claro que a espiritualidade sempre guiando, né? Eu sempre me ajoelhei, né? Muitas vezes para isso. E quando surgiu essas novas possibilidades, no primeiro momento, eu falava assim: isso é impossível de acontecer, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. E aí, com as limpezas energéticas, eu fui vendo que não, foi possível. E assim, tem um marco muito grande, né? Eu vou até abrir, né? Vou abrir a vida. Eu e meu marido, a gente começou a trabalhar
fazendo comida, né? Literalmente, botando a mão na massa. E aí a gente fazendo um buffet de uma festa. Uma pessoa viu a gente fazendo o buffet e chamou ele para conversar. E falou assim: você tem capacidade muito melhor do que tá aqui. Eu vou arrumar um emprego para você. Nossa, tipo assim, quando aconteceu aquilo, eu falei: meu Deus, tá acontecendo, tá vindo. E aí foi através, né, desse emprego que as coisas foram clareando e foi aí também que me deu maior vontade de ter esse lado profissional, né? Tanto dele como o meu, e a gente ia associar. E aí o porquê era, tá, já consegui essa etapa, né? Já pulei uma etapa. Minhas filhas já estão crescendo, pulei outra etapa. E a Lorena? A Lorena vai ficar onde? Nesse sentido, ela vai ficar arrumando casa, sentada vendo Netflix e acabou a vida dela até ela morrer? Ou ela vai querer evoluir e ela vai querer buscar algo novo que dê prazer para ela, que dê um movimento na vida e que ela não precise mais ficar apenas esperando as coisas acontecerem? E aí foi que surgiu essa nova profissão de analista existencial. Eu falei, vou mergulhar de cabeça, vamos embora. E hoje, todo o projeto, né, do que é análise existencial, a parceria com a Lê, isso é o que me motiva, isso é o que me dá gás, isso é o que faz eu acordar de manhã cedo, mesmo sem querer, mesmo sem gostar, porque eu não gosto de acordar cedo. Mas é ter a certeza desse porquê. Agora, hoje a gente atingiu um patamar, eu e a Lê. Para a gente atingir um outro patamar, a gente precisa se perguntar dos porquês. A gente precisa se autoavaliar e entender, tá, o que que deu certo até aqui? Foi isso. O que que agora, para dar certo, eu preciso fazer, né? Qual o outro ponto? Sempre existe um outro ponto, nunca termina esse outro ponto. O mundo é feito de mudanças, né? Tudo está mudando o tempo todo. O ar que você respira não é o mesmo que você vai respirar na próxima respiração, né? Tudo está em movimento o tempo todo. Então, quando você atinge algo, algum ponto, você precisa ir para o próximo. E assim, e o ciclo que você viveu, que talvez você fala assim, esse ciclo é repetitivo, ele está repetindo, o ciclo já não é da mesma forma que ele foi da outra vez. Algum ponto mudou, alguma coisa mudou. Só que às vezes você não está se perguntando o que que mudou, o que que eu fiz. Sei lá, às vezes eu fiz um negocinho diferente e aconteceu algo diferente. Então eu preciso mais por esse caminho, é fazer realmente as perguntas certas e trazer mais clareza, né, a todo momento sobre o que você está se perguntando ou para onde você está caminhando ou o que você deseja daqui para frente. A cura, né? A cura, ela é interna, ela é dentro de você. A resposta, ela é interna, ela tá dentro de você. E que não adianta, não adianta nada você não saber, você não se perguntar, não vai adiantar, não vai resolver. Eu posso falar para você o que eu quiser falar, né? Agora, aquilo dali vibra dentro de você, aquilo dali realmente te, te traz um incômodo, te traz uma amorosidade, né? Exatamente. Traz um quentinho, né? A gente gosta de falar do quentinho. E quando a gente fala também das limpezas que são necessárias fazer, eu escutei ontem isso e achei muito legal. O problema é que às vezes a gente quer aquecer o nosso coração com os comentários ou com as opiniões dos outros. Então a gente faz uma colcha de retalho para cobrir o nosso coração, para conseguir sentir esse quentinho. E quando na verdade é você sintonizar com você mesmo, com aquilo que realmente vibra e importa para você, para que você consiga se aquecer e não, às vezes, buscar nos outros, né? Nossa, mas fulano de tal me fez tal coisa para mim. Ai, mas minha mãe fez isso, eu passei aquilo com meu pai. Meu irmão faz
dessa forma, minha tia fez isso. Então, assim, olhar para dentro e entender realmente o que faz o seu coração se aquecer. Será? Esse é o caminho que você precisa sintonizar. E aí, uma coisa que a gente fala, né? Existe pergunta certa ou errada, né? Não existe pergunta certa ou errada. O que existe é você conseguir decifrar as respostas que estão chegando para você a todos os instantes. Pode ser através de um animal, pode ser através das horas, pode ser através de algo que você escutou aqui dentro desse bate-papo que ressoou com você, alguma coisa que você estava procurando a resposta. Então, você também ficar consciente a todo momento que as respostas estão chegando para você é importante. E uma das perguntas, né, que me fez assim, dar uma grande virada de chave de algumas coisas quando foi a última vez que você teve a sensação de felicidade, desse quentinho no seu coração? Cara, essa pergunta, quando ela bate e quando você percebe que às vezes tem tantos anos que você não sente essa felicidade, esse quentinho no seu coração, dói. Dói, não é Será que fácil. eu já consegui sentir isso, né? Para algumas pessoas também. Será que eu já consegui sentir esse quentinho, essa, né? Essa sensação gostosa? Então, fica aqui, a gente termina essa live com essa pergunta também, que vocês possam conseguir decifrar, né? Cada pergunta que você faz, cada sentimento, tudo aquilo que Deus nos coloca a todo momento no nosso caminho, porque sim, a gente recebe respostas a todo momento. Então, pergunte, né? Observe mais, seja um observador da sua vida, não da vida do outro, da sua vida. Por favor, né, gente? E qualquer coisa, mande mensagem pra gente. Temos enorme prazer em ajudar cada um de vocês. Essa é a nossa missão. É aí que a gente sente o nosso quentinho dentro do nosso coração. É ajudando, é auxiliando o outro a se descobrir de verdade, a encontrar essa essência divina que está aí dentro de você, que às vezes pode estar um pouquinho apagada, sabe? Mas aí o que a gente faz? A gente pega um fósforo e acende. Então, é isso. Um beijo, façam uma excelente semana. Qualquer dúvida pode colocar no direct ou nos comentários dessa live que a gente vai estar sempre olhando e respondendo tudo aquilo que for, né, que vibre dentro do nosso coração. Então, um beijo. Beijo. Até segunda que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau.